Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso congresso, Inovações de Direito Público, nosso segundo painel. Espero que todo mundo tenha almoçado direitinho. O painel da manhã se adiantou um pouco, mas espero que todos fiquem bem animados, porque teremos temas instigantes agora no segundo painel. Agradeço aqui a presença dos nossos conferencistas, doutora Patrícia, doutora Alexandre, doutor Bruno, Mirage. É uma honra tê-los aqui nessa tarde para tratar de temas tão importantes do nosso direito administrativo e do nosso dia a dia aqui na nossa casa. Vou passar a palavra agora à doutora Patrícia Batista, que é procuradora, professora de Direito Administrativo da UERJ, doutora pela Universidade de São Paulo, e vai falar sobre a proteção da confiança e o precedente judicial. Como compatibilizar o efeito preventivo das decisões e a possibilidade de mudança de orientação nos tribunais. Tenho certeza que a doutora Patrícia fará uma exposição bastante esclarecedora e vamos ouvi-la com atenção. Obrigada, Cláudia. Obrigada ao Seju, parabenizar os Centros de Estudos Jurídicos pela promoção desse evento. Nós somos, sobretudo, uma casa que estuda, 23 anos de casa, 23 anos em que eu estudo. A Procuradoria sempre me propiciou condições de prosseguir estudando, e é fundamental que a gente estude. Eu tenho falado isso para os meus alunos, e não sei os médicos, mas eu sei que a vida do direito a sério é uma vida de estudo, né? Não tem profissional do direito que se possa dizer com esse nome minimamente que não tenha uma vida devotada ao estudo. A gente, claro, estuda muito para o caso concreto, mas é muito importante a gente estudar coisas mais abertas. O estudo do caso é enriquecedor, não há dúvida, mas, vez por outra, a gente tem que fazer esse esforço de estudar coisas mais amplas, de olhar por cima, de olhar um panorama maior, mais amplo de determinados assuntos, e a PGE nos propicia isso. O Centro de Estudos Jurídicos, ele permanentemente tem essa atribuição e a exerce, e tem feito assim, e agora, na gestão nova do Anderson, com a Nathalie, tem enxergado isso, eles têm prosseguido e tentado aprofundar essa missão do Sejur, e eu acho que isso é o nosso papel institucional, propiciar o estudo dos procuradores e de todo mundo, de toda muita gente que trabalha com a gente. Então, eu acho que um evento como esse tem esse papel a cumprir. Entrando já no tema, né, e só não posso deixar de registrar que a minha alegria de estar com a Alexandre, de estar com o Bruno, com a Cláudia, enfim, a gente, na PGE, além de tudo, cria relações humanas, pessoais, e eu posso dizer que eu trabalho 23 anos nessa casa, eu tenho tantos amigos, né? Isso é uma coisa muito boa, assim, a gente tem relações pessoais, a gente trabalha junto, reclama junto, xinga junto, e vive junto com o afeto possível nesse nosso contexto, de modo que é sempre um prazer estar junto com essas pessoas de quem eu gosto tanto. Vamos para o assunto. O Congresso é um congresso de inovações do direito administrativo, mas eu temo decepcioná-los. A primeira vez que a proteção da confiança entrou na minha vida deve ter o quê? 15 anos? 15 não. 2002, 15 anos. 15 anos esse assunto da proteção da confiança entrou na minha vida. Vários de vocês já me ouviram falar dessa história. Ela é pitoresca em alguma medida. Eu estava preparando um projeto de tese de doutorado para ser admitida no doutorado da Universidade de São Paulo. Viajei, voltei com uma dezena de livros sobre controle judicial da administração. Me entulhei de livros sobre controle judicial da administração. A minha ideia era revisitar o Seabra Fagundes. Pretensão, né? Mas voltei eu, né, com essa multidão de livros. Não sei porque, há menos de um mês do prazo de depositar o projeto, uma epifania se fez em mim e eu mudei o meu tema completamente para a proteção da confiança legítima. E fiz um projeto em menos de um mês
sobre proteção da confiança, do que eu não me arrependo, foi uma das boas coisas que eu fiz. E tem a ver com a Vera Herdeico. Olha, nem ela suspeita, né, que ela exerceu esse papel sobre mim. Ela, um ou 2 anos antes, uns 3 anos antes, mais ou menos, ainda no fim dos anos 90, a Vera veio para mim com um artigo do Almiro do Couto Silva, aquele sobre o princípio da segurança jurídica e da legalidade, dizendo que se podiam preservar atos administrativos ilegais. Aquilo me provocou uma revolta. Fiquei tão revoltada com aquele artigo. Como pode eu, assim, formada na melhor tradição Eliana Lopes Meirelles, esse que o nosso colega Zé Vicente acabou de querer enterrar, né, para quem leu o artigo, né, eu, formada na melhor tradição do Eli Lopes Meirelles, assim, procuradora do Estado nos jovens e verdes anos, na defesa aguerrida da legalidade, como é que alguém podia salvar um ato ilegal? E já ciente de como eram os governantes brasileiros. Praticam ilegalidades à torta e direito, dizer que pode salvar um ato administrativo ilegal, aquilo me causou um mal-estar. Um mal-estar. Eu falei, aí fiquei ruminando aquele artigo do professor Almiro há algum tempo. E aí comecei a ver que aquele assunto começou a ganhar uma outra dimensão e começou a entrar a proteção da confiança na história. Quando eu comecei, aí eu falei, não, sabe de uma coisa? Esquece o controle judicial dos atos da administração, eu preciso me dedicar a estudar quando é que uma ilegalidade pode ser superada. Né? E foi um pouco o que a confiança, a proteção da confiança legítima entrou na minha vida. Eu passei aí, sabem bem vocês que já fizeram mestrado, os que fizeram mestrado e doutorado, que você fica com o tema na sua existência uns bons 4 anos. E eu vivi uns 4 anos da minha vida com a proteção da confiança legítima. E no final, qual era? Sim, são 400 páginas, mas eu vou sumarizar o máximo possível. No final, para concluir, que, no fundo, a minha tese é: para quando não usar a proteção da confiança? Para quando a gente não precisa da proteção da confiança? Para não termos um oba-oba da proteção da confiança. A minha preocupação maior era evitar que tivéssemos um oba-oba da proteção da confiança, que tudo fosse confiança legítima da Aravantes. Então, inovação, mas não troco. Tá? Desde que eu escrevi a tese de doutorado, esse assunto realmente ele entrou na ordem do dia, não pela minha tese, mas pela vida do Brasil de um modo geral. Se passou a discutir muito mais segurança jurídica e a proteção da confiança como uma manifestação específica da segurança jurídica. Uma das coisas que eu pesquisei na tese, que achei, foi uma das coisas que eu nunca esqueci e passou a me acompanhar, que manifestações de segurança jurídica, como é que a gente concretiza, como é que se objetiva a segurança jurídica? Porque naquele momento, lá no início dos anos 2000, na primeira metade dos anos 2000, o que eu percebi na jurisprudência é que segurança jurídica era um rótulo vazio que os julgadores preenchiam como eles bem aproviam para o caso que eles bem queriam. Eu achei uma tese de uma francesa que falava em segurança jurídica. Segurança jurídica é acessibilidade, previsibilidade e estabilidade do direito. Todas as manifestações, todos os institutos, e aí vai coisa julgada, prescrição, decadência, ato jurídico perfeito, tudo no nosso ordenamento construído para garantir a acessibilidade, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento é manifestação da segurança jurídica. A confiança legítima entra onde? Na previsibilidade. Nosso ordenamento é cheio de instrumentos destinados a garantir a sua própria segurança. Porque segurança jurídica a gente fala aqui no sentido de estabilidade do próprio ordenamento. E não na segurança. Eu fiz muito bem essa distinção, para mim isso foi importante fazer. A gente está acostumado, o direito é em si próprio um instrumento de segurança. É a segurança através do direito, a segurança pelo direito. Quando a gente fala de segurança jurídica, não é disso que a gente está tratando. Não é do papel mor do direito de garantir segurança. Segurança jurídica tem a ver com a segurança do próprio ordenamento. É a segurança do direito. É a segurança no direito. É interno. Tudo isso
coisa julgada, ato jurídico perfeito, são institutos, prescrição, para garantir a segurança internamente ao direito. Né? São instrumentos de segurança interna. A proteção da confiança está nesse rol. E aí, o que eu falei, que eu acho que é uma coisa que, para mim, foi importante? Não dá para pegar a experiência de outros ordenamentos e substituir tudo que a gente levou século construindo e achar que tudo vai se resolver por confiança legítima. Não vai. A gente não tem nenhum ganho em substituindo toda a nossa teoria de ato jurídico perfeito ou de prescrição na administração, a decadência do ato administrativo, por uma noção de confiança. A gente não tem ganho, boa-fé. A gente não tem ganho. A gente já tem um direito razoavelmente desenvolvido em vários desses domínios. Onde é que eu achei que proteção da confiança podia ser um caminho? Aonde a gente não tivesse instrumentos de tutela do cidadão. Basicamente, qual foi digamos assim, o pequeno espaço que eu antevi no ordenamento jurídico brasileiro para a gente aplicar a proteção da confiança, que é onde ele mais ou menos se esgueirou? Na proteção das legítimas expectativas, ou na proteção das expectativas de direito legítimas. O que a gente tinha até então? Uma teoria de direito comum, uma teoria de direito, digamos assim, não vou nem dizer que é de direito civil, mas de direito comum mesmo, de lei de introdução. As expectativas de direito não têm tutela no ordenamento. Era esse o estado de coisas que havia, pelo menos, quando eu fiz graduação. Não, você tem direito adquirido e a expectativa de direito. No meio do caminho, o que tem? Não se sabe. Agora a gente sabe. No meio do caminho, entre a expectativa de direito, a tal mera expectativa de direito não protegida, não tutelável, e o direito construído, o direito consolidado, a gente tem alguma coisa que merece alguma tutela, que é a expectativa legítima. Nesse sentido, a literatura da Common Law que se desenvolveu no Legitimate Expectations, para mim, dá uma solução melhor até do que o direito alemão, que fala muito em confiança, a partir do direito privado. Por que o direito alemão desenvolveu a ideia, por que o direito europeu continental desenvolveu a ideia da proteção da confiança legítima? A partir, como os alemães sempre fizeram a vida inteira, no direito público, o direito administrativo alemão é uma costela de Adão do direito civil alemão. E aí, como confiança é um elemento relevante no direito civil contemporâneo, confiança legítima sempre a partir da costela de Adão do direito civil. Os ingleses, mais até do que os americanos, mas os ingleses, a gente chega no mesmo resultado. Tá? Vou chegar lá e até brincar que caminhos diferentes, ordenamentos diferentes, nos levam aos mesmos resultados por desenvolvimentos de ideias parecidos sobre rótulos diferentes. Os americanos, mas mais os ingleses até, que desenvolveram a doutrina do Legitimate Expectations, o fizeram com uma perspectiva tradicional desse direito da common law procedimentalista. Tanto que, forte no direito anglo-saxão, a ideia de proteção das legítimas expectativas procedimentais. E aí eles tutelam, sob esse viés procedimental de legítimas expectativas, por exemplo, contraditório e ampla defesa, que a gente não precisa. A gente tem contraditório e ampla defesa, eu não preciso do viés, mas a ideia de legítimas expectativas, para mim, eu falei, não é isso aí. É proteção das legítimas expectativas. Eu nem preciso de confiança. Eu vou situar esse caminho de proteção entre dois pontos. Mera expectativa, que o direito não protege, e direitos adquiridos, que o direito à total proteção. Alguma coisa ficou no meio do caminho. Esse alguma coisa, neste lugar, que a ideia de proteção das legítimas expectativas se põe. E aí que entra o meu tema específico, e entra outro, que é o tema do Alexandre também, que é bem esse intervalo. Né? Já que a gente está discutindo reforma da Previdência, eu estou no meio do caminho para me aposentar. Alguma coisa tem que me proteger. Esse é alguma coisa que as legítimas expectativas fornecem um instrumental para a proteção. No campo dos precedentes, esse raciocínio é, a meu ver, igualmente aplicável. Eu tenho a coisa julgada, né, onde toda a proteção se dá. E eu tenho o caso não julgado, com proteção nenhuma. Né? O ordenamento dá esses dois. Quem tem a coisa julgada tem tudo. Né? Resolvida a vida e vamos adiante. Quem não tem coisa julgada, não tem nada. O que a gente tradicionalmente entende em matéria de precedentes? Que, na verdade, essa é uma ordem do dia da discussão do direito processual, é uma ordem do dia
O que a gente tem, que é a discussão da estabilidade das decisões judiciais, que é a questão, já que a gente está caminhando um direito que parece ser a intenção clara, que preserva a autoridade dos julgados, que quer que a jurisprudência se estabilize, que a gente, ainda agora, discutia lá com os meus residentes o problema de uma súmula, de uma tese de repercussão geral. Eu falei assim, mas, meu Deus, essa tese de repercussão geral. Assim, é uma tese de repercussão geral, e você quer que aquilo aplique dali para frente, vamos todos nos orientar de acordo com aquela tese de repercussão geral. Isso tem estabilidade? Que grau de estabilidade se dá para toda essa repercussão geral? Como é que é o incidente de demandas repetitivas, recursos repetitivos, teses? O tribunal agora só fala em tese, né? Porque a tese número tal da STF que corresponde à tese número tal do tribunal, e aí a gente vai atrás de umas listas enormes para saber que diacho de teses são aquelas que justamente assim, não, e o pior, as teses que eu discutia com ele, a tese dizia o óbvio ululante e o problema não resolvia, porque também não vai resolver, não tem a menor possibilidade da tese resolver o problema, porque o negócio é casuístico mesmo, não dá para fixar uma tese. Mas que tipo de proteção isso tem, já que a gente está inundado no meio de teses e precedentes? E que tipo de proteção esse tem? E aonde se é que a proteção da confiança legítima tem um espaço aí? Tem. A meu ver, exatamente no meio do caminho. Quem se há com um precedente tem direito, ou tem uma justa expectativa de que aquele precedente permaneça? Não. É igual o legislador. Eu não tenho uma expectativa de permanência de entendimentos, de permanência de normas. As normas, os entendimentos, eles são mutáveis. O direito não é imutável e nenhum ordenamento vai construir um instrumento que assegure a imutabilidade do direito. Não posso confiar que o direito será aquele para todo e sempre. Ninguém tem proteção contra que o direito não mude. Mas daí a dizer que quem confiou num precedente, ou que quem confiou numa tese, ou que quem confiou não tem proteção nenhuma, vai um longo caminho. Já se disse isso no passado, já se reconheceu, era o tudo ou nada. A gente funcionou muito tempo na lógica do tudo ou nada. A proteção da confiança, o princípio da proteção da confiança legítima, o princípio da proteção das legítimas expectativas, ele acaba com o tudo ou nada. E, na verdade, no direito brasileiro, isso entrou, a gente começou a falar disso, eu já vinha falando, mas isso foi incorporado no ordenamento com o artigo 27 da Lei 9868. Também, de novo, aí, a gente não tem nenhuma novidade nisso. Não tem nenhuma novidade. Eu estou perdida na hora. Você me acha na hora aí? O artigo da Lei 9868, o artigo 27, que permite a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, ele é a incorporação no ordenamento jurídico da proteção da confiança. Porque no direito alemão, só para falar do que eu tinha acabado de criticar, mas uma coisa que eu acho fundamental, a proteção da confiança legítima, ela não indica a preservação da situação. A solução da aplicação do princípio da proteção da confiança legítima no direito alemão, só para ficar no caso, nunca é a preservação total do entendimento, seja da administração, do legislador ou do juiz. Eu não tenho direito subjetivo, e nem a proteção da confiança me diz isso, a preservação do precedente, a preservação do entendimento. Mas o que a proteção da confiança vai me dar? Uma solução intermédia, que, no caso do direito normativo, não vou entrar no coisa do Alexandre, é o direito ao regime de transição justo. Eu tenho a proteção da confiança, me sinaliza para o legislativo no direito de transição justo, e para o judiciário, e para os precedentes. O que ela me sinaliza? Na verdade, assim, tudo que eu li sinaliza para modulação. Modulação temporal, sim, na maior parte dos casos, em todas as instâncias. E aí, me lembro que eu li um dos textos que eu li, o autor falava, mas o STJ já discutiu se o artigo 27 pode ser aplicado na jurisprudência normal. Eu não vejo problema nenhum. Na verdade, na tese, eu defendo que a modulação é um princípio geral. Eu não preciso de positivação. A administração, o que eu falo na tese, por exemplo, é que a modulação deve ser uma saída tradicional para a administração.
no que eu escrevo na tese na declaração de nulidade do ato administrativo, também acabou tudo ou nada, ou preserva o ato ou invalida o ato. É encontrar um meio termo. E, no caso dos precedentes, todos os autores, inclusive referindo até o próprio direito americano, achei muito interessante, um texto, eu estava comentando com o Guilherme, um texto do Marinoni, que eu peguei, Eficácia Temporal da Revogação da Jurisprudência Consolidada dos Tribunais, em que ele faz um longo exame da jurisprudência americana, em que ele diz o seguinte, porque falando de precedente é onde a gente vai ver, né, já que eles têm lá uma prática secular nisso. E o que ele diz? Entendimento básico da jurisprudência americana. Precedente pode ser revogado a qualquer tempo. Precedentes são revogáveis. Acho que não tem muito como escapulir disso, gente. O direito não pode ser uma esfinge. O direito é para frente. E as coisas mudam, as orientações mudam, os entendimentos mudam. Não vejo nada de escândalo nisso. Mas ele diz, essa é a regra básica, que eles já excepcionaram umas 500 vezes. Né? Esse é o entendimento tradicional, que a própria jurisprudência americana excepciona em dezenas de casos. E para dizer, ele fala, tem o prospective overruling, o overruling para frente, né, a superação do precedente para frente. Ele cita um caso de um prospective overruling, ou seja, que não se aplica sequer ao caso que está sendo julgado. Tipo assim, não, esse caso eu vou julgar como as regras velhas, mas daqui para frente não. Né? E até ele aponta uma coisa muito interessante na literatura americana, como os autores lá controvertem a esse respeito, porque dizem assim, quando tem um prospective overruling, ou seja, que o overruling não alcança nem o caso sendo julgado, qual é o risco que se tem? É que as partes não tenham sequer interesse de provocar a mudança da jurisprudência. E provocar a mudança de jurisprudência deve ser um valor a ser. As partes devem perseguir o direito que reputam justo, a despeito de ter uma orientação que, eventualmente, não lhe seja favorável. Então, para mostrar para vocês, eu não tenho como me aprofundar nessa temática, embora, nesse artigo, o autor se aprofunde razoavelmente, pelo menos na casuística dos casos de overruling e do momento que o overruling vai fazer... Ele cita um caso, inclusive, em que a Corte diz assim, olha, o precedente está valendo, mas eu não vou aplicar ele nesse caso, não. Assim, todos os casos, mas esse caso eu não vou aplicar esse precedente. Enfim, não chega a ser um caso de distinguishing, é um caso de overruling específico do caso. Né? Então, assim, tem uma casuística enorme, e eu estou dizendo isso para mostrar para vocês que, no fundo, nos Estados Unidos, sobre uma outra perspectiva, sobre uma perspectiva tradicional de precedentes altamente vinculantes, a solução quase sempre é modulação. Modulação. E, no nossa casuística, até aqui, o que a gente tem? Também modulação. Na verdade, já tem casos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, casos na jurisprudência do STJ, em que houve superação de precedentes, vinculantes ou não. Vinculantes não, precedentes, porque a gente ainda não chegou nos vinculantes para isso, mas superação a partir de modulação. É problemático? Super. Né? É questionável? Quer dizer, você vai discutir, e os autores discutem isso com alguma frequência, quando, para quem, em que casos, alcançando quem. De novo, nos Estados Unidos e nas nossas situações em que isso já aconteceu aqui, é fundamental averiguar uma coisa. A confiança é legítima? Porque você só protege uma confiança que é legítima. E que confiança é legítima aí? Que expectativa pode ser tida legítima? Porque, veja, eu posso ter uma expectativa de ganhar na loteria amanhã. Definitivamente, esta não será uma expectativa legítima e ela não será tutelável. Quando é que a expectativa é legítima, para efeito de tutela de precedentes? Quando eu tinha razões fundadas para acreditar que havia uma permanência. A melhor explicação, na verdade, é o oposto. Quando é que uma expectativa num precedente não será legítima? Por exemplo, quando tiver um zum na doutrina de que aquilo não está certo. Né? Quando houver um questionamento eficiente na literatura de que aquilo de que houve um erro na jurisprudência naquele caso, ou houver indícios de que a Corte vai sinalizar em sentido contrário.
quando até teve um caso que eu estava lendo aqui, no crédito prêmio de IPI, que ele dizia o seguinte: olha só, quem não entrou na justiça não pode ter expectativa nenhuma. O sujeito não entrou na justiça, ele não podia não se creditar, ele não podia usar o crédito prêmio a seu favor se ele não ajuizou. Que expectativa ele tinha? Porque, nos casos de que acabou superado, o pessoal, pelo menos os que confiaram numa jurisprudência, alegaram, não, eu tenho uma confiança legítima tutelada aqui. E aí diz assim, ó, pois é, uma decisão, ele não podia ter nenhuma expectativa de que ele usufruísse daquela jurisprudência, porque ele não foi a juízo. E se ele não foi a juízo, que expectativa ele tinha de que aquilo lhe viesse beneficiar e deixar de fazer o recolhimento tributário de acordo com a regra? Então, assim, mesmo para modulação, em matéria de superação de precedentes, em que as cortes, o caminho, aparentemente, até pelo novo CPC, o caminho, aparentemente, será o da modulação, porque eu vou concluir falando do novo CPC. Mesmo para isso, é indispensável aferir a base de confiança que se tem. Na tese, eu cheguei a escrever, por exemplo, ninguém pode confiar legitimamente numa liminar. A liminar é um ato claramente provisório. Não é dado ter confiança numa liminar. Isso eu falei para criticar a jurisprudência daquele negócio do fato consumado. O fato consumado era um fato consumado da liminar. Como assim? Como é que alguém pode ter expectativa de liminar? Mesmo que uma liminar dure anos. Eu reconheço que uma liminar que dura anos não vai se estabilizar, mas ela pode gerar alguns efeitos. Nunca a sua consolidação. Nunca a sua consolidação. O Código de Processo Civil, ele mais ou menos acolheu essa solução da valorização do precedente e da modulação como uma saída no parágrafo 3º do artigo 926. Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores e daquela oriunda de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração ou no interesse social e no da segurança jurídica. Uma coisa curiosíssima é comparar esse parágrafo 3º do 926 com o projeto. Não, com o projeto. Os que não sabem, havia um capítulo no projeto do precedente judicial. Esse capítulo não vingou. Na verdade, eu acho até eu não sei se o Guilherme concorda, eu não sou simpática a gente aderir amplamente ao sistema de precedente, acho que foge da nossa cultura, mas havia no capítulo, no projeto, olha como a redação do parágrafo 1º do 520, da versão do projeto que eu tenho, mudou. Na hipótese de alteração da sua jurisprudência dominante, sumulada ou não, ou de seu precedente, os tribunais podem modular os efeitos da decisão que superam o entendimento anterior, limitando sua retroatividade ou lhe atribuindo efeitos prospectivos. Isso é importante, tá? Não está lá, mas modular não é só modular para trás, prospectivo também é modulação. Inclusive, veja, ex tunc, ex nunc, e em qualquer outro momento para frente, inclusive um momento arbitrário, a partir de 10 de janeiro de não sei que ano. Mas preste atenção, na hipótese de alteração da sua jurisprudência dominante, sumulada ou não, ou de seu precedente. Olha como é que ficou. Na hipótese de alteração da jurisprudência dominante do STF, dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, a redação que prevaleceu no Código é muito mais restritiva do reconhecimento de precedentes do que a redação que havia sido proposta. A minha sensação, e aí eu não posso dizer que tenha sido isso, o legislador, ao final, deu um passo atrás em reconhecer o que é o precedente suscetível de proteção. Mas o que eu fiquei me perguntando, isso impedirá a modulação num caso de volta? Por exemplo, do TJ não está aqui. O TJ não está aqui na redação que ficou. O TJ, vamos supor que o TJ tem uma jurisprudência consolidada num determinado assunto. Se ele muda essa jurisprudência, ora, nós que litigamos aqui sabemos, se ele muda essa jurisprudência, ele pode modular? Pela regra expressa do 926, parágrafo 3º, não está incluído aqui. Acho que dá para sustentar? Acho que dá para sustentar. Acho que a proteção da confiança vai poder incidir,
mesmo que o legislador expressamente, porque, dentro da ótica do que a gente defende, proteção da confiança é um princípio, proteção das expectativas legítimas, é uma ideia geral do ordenamento decorrente do Estado de Direito. E, eventualmente, eu acho que o Tribunal de Justiça poderia modular, num caso de uma retrocessão, por exemplo, em matéria tributária estadual, que nem sempre a gente vai chegar a um tribunal superior. Não sei, o que você... Sim, não, mas é porque esse aqui está aqui. Mas nem sempre eu tenho. Eu tenho jurisprudências consolidadas do órgão especial em matéria tributária. E se ele muda? Bom. Mas ele podia? Eu acho que podia. E para eu concluir, para falar, esse assunto, na verdade, não tem novidades. É uma maneira de encarar ele. Desde que o Código de Processo Civil, que eu fiquei pensando, fiquei refletindo sobre isso. Milhares de questões transitórias, ou de superação, ou de entendimentos jurisprudenciais, ou da nova sistemática do Código, foram postas. Por exemplo, em matéria, muitas coisas, dão muitos exemplos, prazos. Você tinha prazos, não que o Código tenha mudado, mas você mudou interpretações. Por exemplo, cada Câmara tem interpretado o 942 de um jeito. A gente vai poder... Se a gente confiou na interpretação de uma Câmara sobre um determinado dispositivo, e essa interpretação vem mudar, eu fico pensando, a gente está em milhares de problemas porque cada órgão está interpretando de um jeito. E, assim, eu tenho adotado umas posições altamente conservadoras. Eu falei, não, a minha posição, eu vou adotar a interpretação mais conservadora que eu posso, para me escapulir dessas armadilhas. Mas nem sempre a gente tem como ser, a gente pode se dar ao luxo do conservadorismo. O conservadorismo é um luxo na litigância, né? Nem sempre as condições permitem conservadorismo. E aí você, então, se eu não posso ser conservador, eu vou seguir aqui a orientação. E se muda? O Código de Processo... Estou acabando, obrigada. O Código de Processo Civil tem imposto para a gente, a aplicação cotidiana dele, alguns desafios dessa ordem. Mas eu me lembro de uma palestra do Marco Antônio, e que eu fiquei vivamente... até comentei uma vez com o Alexandre, isso que o Marco Antônio falou a respeito, por exemplo, dos honorários, que ele dizia o seguinte, o Código Novo não aplica para os honorários, só para as ações propostas... Por quê? Porque, quando você ajuiza uma ação, você faz um cálculo econômico dela. E, se você ajuizou a ação num outro conjunto de normas, isso tem que valer. Essas normas... tem mais ou menos. No fundo, assim, a gente tem tido menos problemas intertemporais com o Código Novo do que a gente imaginava que a gente teria, porque nem os juízes sabem direito o que fazer com ele. Então, eles também... isso, o Judiciário está aprendendo junto com a gente. E alguém me falou uma coisa outro dia que eu achei super interessante. Não sei quem foi. Tá? Foi falando assim, provavelmente... Foi você, Daniel, que me falou isso? Né? Provavelmente... Foi você? Provavelmente o Código Novo ele só vai ter real vida com a nova geração, depois que o pessoal que está estudando o Código Novo, os novos operadores que já nasceram com este código, já acabei, viu? Os novos operadores que já nasceram com este código, né, que já estudaram, esse código só vai ter viva vida ali. E, provavelmente, toda essa discussão de precedentes ela tende a se agravar, porque a gente tende nesse caminho. Enquanto a gente está no meio do caminho, né, e aí a proteção da confiança ajuda o meio do caminho, que é uma maravilha, enquanto a gente está no meio do caminho, a gente está tateando, e até agora, sem danos irreversíveis. Não posso dizer que sem maiores danos, meio que por isso. A gente está usando o Código Novo com uma interpretação velha. A gente está aplicando o Código Novo com uma interpretação velha. Assim, eu não abuso em nada aqui, não abuso em nada. Né? Mas, enfim, né, eu acho que eram essas ideias que eu queria trocar com vocês. O tema é legal, assim, tem muita coisa de gente boa, recente, sendo escrita sobre precedentes. Proteção da confiança, expectativa legítima, é um assunto legal, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não hiperdimensionar o seu papel. O seu papel é restritivo, ele cabe aonde a gente não tinha instrumento e com efeitos limitados. Né? Assim, vou ficar muito triste de ter dedicado 4 anos da minha vida, ou 5 anos da minha vida a um tema, se isso virar um oba-oba, que foi tudo que eu não quis. Na verdade, na banca, o Barroso disse para mim assim, Patrícia, que mau humor com o seu tema. Eu falei, pois é, mau humor. Eu não me apaixonei pelo tema, assim, mas por isso,
porque eu me preocupei que a gente virasse... A confiança legítima não é outra dignidade da pessoa humana. É isso que a gente tem que ter na cabeça. Tá? Enfim, gente, obrigada. Né? Desculpa. Eu agradeço imensamente a minha amiga Patrícia. Foi uma exposição esclarecedora. Realmente tenho a impressão que todos aqui ficaram, como ela, com o pé atrás, com a confiança, com a proteção da confiança legítima. Realmente não pode ser um tema a ser banalizado. Com relação aos precedentes, isso aí eu acho que a gente realmente está vivendo com o Código de Processo Civil um momento de perplexidade. Está todo mundo aprendendo junto, né? Se debruçando sobre os institutos. O que a Patrícia falou é uma verdade em relação até quem convive no TJ, a gente vê cada Câmara adotando, tendo um ponto de vista sobre um determinado dispositivo. A gente tem que ir lá, quem vai fazer sustentação oral tem que ficar preparado para tudo, né, de como vai ser aplicado, inclusive o 942 e diversos outros dispositivos. E com relação à questão do precedente, especialmente em matéria tributária, agora puxando a sardinha para o meu lado, é uma coisa que realmente não existe muitas... não existe assim, uma uniformidade, está sendo construído ainda, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal. Existem duas teses em repercussão geral, que tratam, inclusive, de questão de coisa julgada, não é o precedente em si, é a coisa julgada, e que o Supremo vai debruçar para saber o seguinte, em relação a situações de trato continuativo, especialmente em relação a tributos, né? Se uma coisa julgada, ela continua, ela prevalece quando o Supremo Tribunal Federal muda a orientação a respeito daquele tributo. Isso é um tema altamente tormentoso e sob o aspecto da confiança legítima. Eu estou falando de coisa julgada, não estou falando de precedente, não. Estou falando de uma empresa que vai ao judiciário, pede a declaração, quer que o tributo seja declarado indevido porque é inconstitucional, consegue uma decisão que transita em julgado, dizendo que aquele tributo é inconstitucional, e o Supremo Tribunal Federal, 2, 3 anos depois, essa questão chega no Supremo, e essa tese que está lá no STF não é em controle concentrado, não, é em controle difuso. Então, no RE lá se estabeleceu que o tributo é constitucional e, bem, isso surgiu até com uma provocação da PGFN. A PGFN fez um parecer dizendo que não deve prevalecer, que a coisa julgada ela tem um limite, que seria ou a base normativa ou a própria interpretação que o Tribunal Superior, o tribunal competente para analisar aquela questão, que, no caso, é o Supremo, já que a matéria é constitucional, dá aquela norma. E está em repercussão geral, e o que me consta, o parecer da PGR é no sentido de acolher a tese da não aplicação da coisa julgada, relativizar a coisa julgada na hipótese, mas com pedido de modulação. Então, dando assim, restabelecendo assim, olha, só vai valer para frente. Não, isso não vai valer para quem... Você quer ver uma outra coisa de proteção da confiança nesse contexto aí? Proteção da confiança, assim como segurança jurídica, são princípios pró-cidadão, não pró-Estado. O Estado não tem que alegar a seu favor segurança jurídica, nem a proteção da confiança pró-Estado. Uma vez eu publiquei um artigo, porque eu tinha dado um parecer, em que o Estado alegou o direito adquirido da pessoa para negar um direito para ela. Como assim? Ela tinha adquirido um direito num determinado regime jurídico, e aí ela postulou o posterior mais benéfico. E aí o Estado veio assim, não, defiro. Ela adquiriu o direito no regime anterior. Direito adquirido é uma garantia contra o Estado. Proteção da confiança, segurança jurídica são contra o Estado. Então, sabe uma situação que eu imagino? Uma coisa julgada, formada contra o contribuinte. E a jurisprudência, posteriormente, supera a favor do contribuinte. Modulando, esse contribuinte não pode alegar a seu favor o novo regime? Acho que pode, completamente. Não vai poder, talvez, fazer uma repetição de indébito
numa coisa julgada já formada, mas que ele pode ser alcançado pelo novo entendimento, ainda que ele tenha uma coisa julgada a favor dele, ou em desfavor dele. Ainda que ele tenha uma coisa julgada em desfavor dele, a União pode alegar, não, você tem coisa julgada. Tipo assim, não aplico o mais benéfico a seu favor, não. A coisa julgada, de novo, tudo que diz respeito à segurança jurídica é em favor do cidadão contra o Estado. O artigo 5º são direitos do cidadão contra o Estado. Estado de Direito é o direito para o cidadão. Então, assim, não acho que o Estado possa criar uma armadura com essas coisas todas para negar ao cidadão um regime mais benéfico que venha a ser agasalhado pela jurisprudência. Mas não sei se é esse o sentido que a PGFN está defendendo, imagino que não. Claro que não, né? A PGFN quer cobrar o tributo. Mas ali tem nuances, né? Aquilo que você falou da questão da confiança legítima, até o precedente, a questão da contribuição social sobre o caso que está sendo estudado lá, sempre houve um zum-zum-zum. Nunca houve, aquilo que, até voltando, em direito tributário, geralmente há um zum-zum-zum. Você não tem uma unanimidade, há realmente uma grande discussão, não só na doutrina, quanto nos tribunais. Então, e mina, eu acho que... E eu vou dizer uma coisa, na minha experiência na parte de direito tributário, assim, eu dificilmente consegui visualizar casuisticamente a aplicação da proteção da confiança legítima. Não consegui ver isso assim, dentro daquele caminho que você botou, entre a expectativa e o direito, entendeu? Olha, uma revogação de isenção é outra, acho que não entraria aqui. De benefício fiscal, um tema... não sei. Não, olha, vou dar uma... Olha, aí é tema para o Bruno, que vai falar da boa-fé. Aí eu estou entrando no tema do outro palestrante, eu vou até passar a palavra para ele, porque não sou eu que vim aqui falar. E tenho certeza que esse tema que o Bruno vai tocar é que fica mais nessa questão. Então, já pedindo desculpas e passando a palavra para o professor Bruno Miragem, que é doutor e mestre em Direito pela Faculdade do Rio Grande do Sul, agradecendo aqui a sua presença. E já passando para ele o tema também espinhoso. Boa-fé objetiva e administração pública, como compatibilizar a revisão dos atos administrativos com a proteção da confiança do administrado. Muito obrigado, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentando a doutora Cláudia, a professora Patrícia, a doutora Alexandre Schneider, agradecendo imensamente o convite dos doutores Anderson Schreiber e Nathalie Giordano. É um prazer estar aqui neste evento promovido pelo Centro de Estudos, sobretudo discutindo esse tema, tendo a oportunidade de ouvir os colegas, os amigos, como tive hoje a felicidade, né, uma vez que cheguei cedo, então tive a oportunidade de pegar já ainda a palestra do professor Sundfeld, depois as exposições dos nossos queridos amigos Otávio, Luiz e Carlos Edson, relativamente ao primeiro painel, e aqui dividi, então, com os colegas o tema da proteção da confiança e do meu modestíssimo ponto, aqui a questão da boa-fé objetiva e a administração pública, como compatibilizar a revisão dos atos administrativos com a proteção da confiança do administrado. Em eventos como esse, vale mais vir para ouvir do que para falar, né? E eu, ouvindo, aprendo muito, como aqui já, né, nesse painel fiz e nos anteriores também. E das reflexões que já foram feitas pela professora Patrícia, eu me permito até fazer uma digressão um pouquinho, que não faria num primeiro momento, mas as suas observações foram muito inquietantes e muito positivas e, penso, muito alinhadas com aquilo que nós pensamos em alguns aspectos. Que é justamente esta influência, e pela manhã também foi feita essa reflexão, da própria formação do direito administrativo brasileiro, né, e do papel do direito comparado. Né. Eu acho que temas como a proteção da confiança merecem um prólogo, vamos dizer assim, desse ponto. Né. Todos sabemos que o direito administrativo brasileiro tem uma matriz fortíssima, até não conhecia esse neologismo, eliana,
né, talvez, né, do nosso Eli, né, mas, não o Eli, na verdade, isso começa com Ribas lá atrás, né, no século XIX, mas o mais famoso, Eli Lopes Meireles, mas se a gente for pensar outros grandes juristas, aí, o nosso Celso Antônio, que ainda está, né, produzindo e refletindo sobre o direito, uma matriz francesa muito forte. Né, a escola do direito administrativo brasileiro é a escola do direito francês, né, tanto do ponto de vista da sua sistematização, quanto do ponto de vista dos seus conceitos fundamentais. Né, nós aqui tivemos como um mantra, durante largo tempo, a ideia de serviço público, né, que é um tema de direito francês por excelência, o tema do interesse público, de toda a teoria a respeito do interesse público, da sua supremacia, no primeiro momento, né, que foi, né, nos legado pelo direito francês. E, no meio dessa caminhada, né, o direito administrativo brasileiro serve à administração pública brasileira, né, de modo que as transformações da administração pública brasileira vão se refletindo no direito administrativo ou até sendo oportunizadas por eles, sendo oportunizadas essas transformações por ele. Tá? Nós temos, talvez, o marco desta experiência, dessa influência, que é a nossa reforma administrativa federal, que até hoje está aí dando seus frutos, bons ou maus, mas aí estão, né, o nosso Decreto-Lei 200. E lá pelas tantas, nós começamos a nos dar conta que a administração pública brasileira, e não sei exatamente quando isso se deu, na medida em que não me parece que ela tenha funcionado a pleno em algum momento, né, mas as críticas à administração pública se avolumaram, e nós saímos atrás, né, de modelos distintos dessa tradição histórica. Isso, estou fazendo aqui uma história per saltum, né, não estou contando passo a passo, mas isso ficou muito marcado, especialmente nos anos 90, em que nós aí nos abrimos, né, para outras experiências e começamos a falar em agências reguladoras, em regulação econômica, e nos abrimos ao common law em alguma medida, nos encantamos com soluções do common law, construindo aquilo que é uma espécie de um sincretismo, né? O direito brasileiro em todas as áreas, não é só, né, estamos falando do direito administrativo, porque é o tema, né, do nosso evento, mas se a gente for para o direito privado, isso acontece, se for para outras disciplinas do direito administrativo, nós temos no direito brasileiro um direito sincrético, né? Quer dizer, ele vai se aproveitando de influências, vai se aproveitando de conjunturas históricas, por vezes até, que fazem com que o diálogo internacional dos juristas brasileiros seja favorecido com um ou outro país. Né? Isso aconteceu muito fortemente nos anos 60 e 70 com Portugal, né? E não por acaso, né, Portugal está aí. Hoje ainda a gente tem um laço muito forte, né, e não por acaso inovações do direito português ou decisões do direito português foram reproduzidas no direito brasileiro, por exemplo, no Código Civil, para dar o exemplo mais conhecido. Tá? Mas também é verdade que a gente acabou fazendo e montando coisas que são próprias nossas também. O direito brasileiro acaba, nesse sincretismo todo, montando algumas questões que são da sua identidade. Tá? Hoje, pela manhã mesmo, eu ouvi o professor Sundel falar, né, de uma inovação, por que não dizer, né, e ele trouxe isso como uma inovação, e foi a seu tempo, e ainda é hoje, né, no processo de compras públicas do pregão, né, que, de fato, né, começou, e ele, eu não sei se ele chegou a usar essa palavra, mas deveria ter usado, deu a entender, né, despretensiosamente, né, e foi uma revolução no processo de compras públicas. Hoje você tem, que não é um processo perfeito também, mas pregão é um grande modelo para você evitar vícios de outros processos de compras, né, de contratações públicas, vícios conhecidos. Né? E a proteção da confiança, neste cenário todo, tem que ser visto com esta visão. Né? A proteção da confiança que e aqui foi muito bem dito pela professora Patrícia, que é tratadista do tema, né, que é um tema que nos vem de uma influência germânica, direito alemão. Né, e ela é muito fácil de tracejar, inclusive, a influência do direito brasileiro. A professora Patrícia deu, inclusive, a origem do debate entre nós. Né, foram 2 artigos do professor Almiro Couto Silva, né, que foram trazidos para o Brasil. O professor Almiro, que estudou na Alemanha, estudou com Ernst Forshoff, um grande administrativista alemão, né, que, inclusive, lutou depois da guerra para, inclusive, retomar a cátedra e passar a dar aulas em razão do processo de
desnazificação da academia, a certa altura, né? O professor Almiro trouxe essas reflexões, e trouxe essas reflexões também com um viés muito prático. Né? Não era um viés teórico, o professor Almiro também era um procurador de Estado, né? Hoje é procurador de Estado aposentado, né? E trouxe essas questões justamente decorrente de casos práticos que ele teve que resolver, né? Difíceis casos. Né? Um deles, talvez o mais famoso, que é o famoso caso do sujeito que tinha provido cargo público por concurso, era professor, né? E lá pelas vezes tantas, já se aproximando da aposentadoria, foi buscar lá algumas vantagens remuneratórias por requerimento, à época, ao governador do Estado, né? Porque fazia jus a uma vantagem X ou Y, e por aqueles efeitos que só na administração pública ocorrem, nós conhecemos muito bem, né? Quando chegou o requerimento dele, o procurador responsável pediu a pasta dele. E eu não vou dizer que não era procurador, era assessor do governador. Não vou fazer injustiças aqui, os procuradores. Era assessor do governador. Pediu a pasta, era uma época pré-informática, e foi se dar conta que o sujeito lá era alemão, nato, né? E que tinha feito o concurso público e provido o cargo sob a vigência da Constituição de 1937, que dizia que os cargos públicos eram privativos de brasileiros natos ou naturalizados, não era o caso dele. Nulidade da nomeação. Coitadinho, estava esperando lá para se aposentar, saiu sem cargo. Né? E foi um problema. Claro que ele entrou com recurso administrativo, e o próprio professor Almiro, então, lá foi um dos responsáveis por lavrar a decisão desse recurso. E trouxe esse problema, então, quer dizer, há situações, né, e foi a inquietação da professora Patrícia, que ela nos relata, certamente foi a inquietação do professor Almiro e a inquietação de todos nós que lemos, né, esses trabalhos seminais no Direito Brasileiro sobre o tema. Foi a inquietação, olha, às vezes tem situações que o sujeito não deu causa, que o sujeito, nesse caso, inclusive, tem até um colorido especial, quer dizer, o sujeito trabalhou, contribuiu por décadas para o Estado, e teria, sob o argumento de nulidade, ou sob a decisão de nulidade, perdido, né, a própria condição de vir a se aposentar. Quer dizer, e ele traz, então, a confiança legítima do direito alemão nessa perspectiva. No direito alemão, qual é o lugar da confiança legítima? E aqui foi muito bem trabalhado pela professora Patrícia. Os alemães têm, na confiança, né, o princípio da confiança, um tema muito próprio, com uma grande autonomia, inclusive, não só no direito público, mas também no direito privado, em relação a outras fontes de criação do direito. Não à toa, o professor Anderson conhece melhor do que eu, né? Há um famoso trabalho, nos anos 70, sistematizando toda a ideia da responsabilidade pela confiança, só pela confiança, né? Do Canaris, né? Que é um grande jurista, justo privatista alemão, né? Não dá nem justo civilista, porque também é do direito empresarial, professor de direito empresarial, né? Responsável só pela confiança, autônoma da confiança. Né? O tema da confiança no direito alemão é um tema muito forte. Né? Tanto é um tema forte que essas discussões mesmo, aí, só um parênteses, em matéria de processo, por exemplo, a discussão forte no direito processual civil alemão, ela se dá até a decisão. Né? Se alguém for lá e diz que não, vou estudar a execução de sentença na Alemanha, vai encontrar muito pouca coisa, ou muito pouca coisa distinta. Por quê? Porque é o princípio. Fui condenado, pago. Não vou rediscutir e vou tornar a discutir e trazer exceções, etc. Né? Quer dizer, o forte da doutrina é até a sentença, porque confiança também nas instituições, confiança no direito e na eficácia do direito. Tá? No direito francês, isso não se criou, pelo menos não no primeiro momento. Né? Toda a tradição do direito francês, a professora Patrícia muito bem disse, princípio da segurança jurídica, conceitos clássicos, né? A cláusula de coisa julgada, direito adquirido, ato jurídico perfeito, prescrição e decadência, né? Estabilização das relações jurídicas. Né? Depois que se desenvolve o direito alemão, aí os franceses vêm e pegam, né? Uma confiança legítima, que é uma coisa diferente, começam a fazer trabalhos de direito comparado. Mas, a rigor, né? O que se desenvolveu como confiança legítima está dentro do conceito de segurança jurídica no direito francês. E isso chega até nós. E chega até nós, e aí começa o sincretismo brasileiro. Né? Chega até nós como? O professor Almiro falou, confiança legítima. E nós, no direito brasileiro, num outro caminho, né? E aqui também gostei muito de ouvir, né? Como é que é o direito alemão,
o direito administrativo é a costela de Adão do direito civil. Isso é bonito, né, Anderson? Se a turma da manhã tivesse aqui, né, Carlos Edson enunciava o direito civil e tal, né? E é verdade, mas é verdade. Tanto é verdade que tem todo um tratamento que no direito administrativo alemão se dá dentro da ideia que até o próprio Otávio hoje falou pela manhã, do direito privado administrativo, né, que onde a proteção da confiança se confunde com boa-fé. Por quê? Porque é aquele direito contratualizado, é aquele direito em que o sujeito, em que o Estado vai lá e ajusta com o cidadão determinadas condutas. Mas, por outro lado, no direito brasileiro, essa proteção da confiança veio depois de que já estava entre nós o outro conceito, também caríssimo aos alemães, e que nós também bebemos daquela fonte, que é a boa-fé. A boa-fé que entra no direito brasileiro pela doutrina, nós sabemos, trabalho tanto de Clóvis Couto Silva, casualmente irmão do Almiro, em 64, Orlando Gomes em 67, ambos lendo Karl Larens, de 58, na tradução espanhola, ou o Esser, né, que tem toda aquela ideia da boa-fé, abrindo as janelas do direito para o ético. Isto vem para o Código Civil brasileiro, pelo menos para o projeto nos anos 70, com toda aquela força da doutrina portuguesa que influencia o direito brasileiro. Os administrativistas até aqui desconhecem o assunto, não tocam no assunto. Aí, nos anos 80, no final dos anos 80, começa a pular nas decisões de direito privado a boa-fé. Nos anos 90, a boa-fé dispara. No direito do consumidor, 90, no próprio direito civil, a ação do STJ conhecidíssima aqui, ministros, inclusive o ministro do Rio de Janeiro, aqui se falou em Carlos Alberto Menezes Direito, né, lá do Rio Grande, Rui Rosado, né, e outros. E aí o nosso tema vira boa-fé. A gente olha para fora e olha os portugueses trabalhando com a boa-fé também. Né, e toda a turma que vai daqui, né, estudar em Portugal com aquela ideia da boa-fé. No Brasil, a gente faz esse sincretismo e aí vem a primeira pergunta. Proteção da confiança significa a mesma coisa que boa-fé? Essa é a primeira pergunta. E no direito brasileiro, nós temos duas respostas. Tem gente que vai dizer sim, mesma coisa, diferença de grau. Tem gente que vai dizer não. Dentro dos que vão dizer não, vai ter mais uma bifurcação. Tem gente que vai dizer, não, proteção da confiança vem da boa-fé. O princípio é a boa-fé e o efeito é a proteção da confiança. E tem gente que vai dizer diametralmente oposto. Vai dizer, não, o princípio é a proteção da confiança, que vem do direito alemão, e a boa-fé é um dos efeitos. A proteção da boa-fé é um dos efeitos. E nesse estado da arte é que a proteção da confiança passa, a partir desta discussão, a ser trazida para o direito administrativo. E vem aonde? Começa essa discussão no tema, justamente, então, que aqui foi denominado revisão dos atos administrativos. Revisão dos atos administrativos, eu entendo que foi uma expressão abrangente, né, para nós falarmos tanto nas hipóteses de anulação dos atos administrativos, que é o caso clássico, né, como também não está excluído daqui, embora com a nuance muito mais de fácil solução, inclusive na linha do que já foi dito pela professora Patrícia, né, da revogação dos atos administrativos. Se o ato administrativo é revogável, em princípio, né, a própria expectativa legítima aqui talvez não se forme com a mesma força que se forma nas hipóteses de validade. E disso também não se pode desconhecer, e por isso que eu falei do direito privado administrativo alemão antes, que no direito alemão nós temos tanto a proteção da confiança na perspectiva, aí sim, então, na revisão dos atos administrativos, como discussão sobre os efeitos dos atos administrativos nulos, ou atos administrativos inválidos, né, como também na atuação negocial da administração. Na atuação negocial da administração, a gente está falando do quê? Basicamente, das inúmeras situações que podem ocorrer dos ajustes, dos contratos, dos negócios jurídicos celebrados pela administração serem invalidados por qualquer razão. Tá? A isso, lá no direito privado, nós já temos uma solução conhecidíssima, né? E também desenvolvida no direito privado alemão, que é a nossa famosa responsabilidade por culpa em contraendo, que vem, e é um dos artigos, inclusive, do professor Almiro, responsabilidade pré-contratual da administração, tá?
Na administração, a responsabilidade pré-contratual ou as situações em que a confiança se estabelece antes da celebração do contrato ou independente da celebração do contrato, havendo a perspectiva de contratação, se dá tanto no contrato nulo, propriamente, como também em situações, mas aí, claro, situações muito específicas de rompimento de tratativas. E rompimento de tratativas na administração pública, os senhores conhecem melhor do que eu, nós estamos falando, via de regra, e a doutrina, pelo menos, traz esses temas, em situações das quais eu não tenho, naturalmente, uma formalização de uma obrigação ou de uma prestação específica da administração, mas como é que se dão, ou como é que se dá na administração pública esta aproximação pré-negocial? Né? Queira-se dar o nome que se queira, né? Mas protocolo de intenções, termos de entendimento, estudos prévios daqui, de acolá, né? Entendimentos preliminares, né? Ou seja, situações em que a conduta da administração vai trazendo o indivíduo, né, o particular, a uma conduta ativa que fazendo surgir a crença ao indivíduo, né, de que aquilo terá seguimento. No direito brasileiro, isso é muito interessante de discutir, de novo, à luz da realidade da administração pública brasileira. Né? Você pensar nessa questão de rompimento de tratativas, né, num país com uma razoável estabilidade política e continuidade da administração, continuidade administrativa, é uma coisa. Você pensar nisso num país como o Brasil, né, em que você tem a regra é a descontinuidade administrativa a cada gestão, a cada 4 anos, né, é outra coisa. Mas, ainda assim, essa discussão se põe também no plano da atuação negocial da administração. E, nesse plano, então, nesse pano de fundo, vem a proteção da confiança como um elemento. E foi muito bem colocado também. Olha, proteção da confiança, em outros sistemas, direito do common law, direito inglês, é proteção das legítimas expectativas. Proteção das legítimas expectativas é aquilo que nós trouxemos como um efeito da boa-fé objetiva no nosso sistema. E aí, a grande discussão. O que são as tais legítimas expectativas? Eu até agradeço o tema que me foi dado, porque o meu é mais fácil do que os precedentes e seguramente mais fácil do que o das alterações legislativas, né? Não há dúvida nenhuma. Né? Especialmente das alterações legislativas, quer dizer, eu tenho que trabalhar, e hoje em dia eu sei que o nosso Poder Legislativo não está assim gozando do maior prestígio, né? Mas institucionalmente, constitucionalmente, ele tem o prestígio. Né? O nosso sistema prestigia o Poder Legislativo. Né? E as grandes transformações de todas as nações se deram, em alguma medida, relativizando o direito adquirido. Porque senão nós estaríamos com a escravidão até hoje. Então, observem que o meu tema sendo fácil, eu tenho a obrigação também de ser mais breve. Na questão das expectativas legítimas, como é que nós trabalhamos com isso no direito privado, que foi onde se construiu? Estou aqui ao lado, ou à frente de doutrinadores do tema. Como é que se construiu essa ideia? O que é uma expectativa legítima? No direito privado, em que a gente tem em vista o quê? Uma atuação, via de regra, negocial, né, ou pelo menos pré-negocial, é a minha conduta relacional, vamos usar essa expressão, é a minha conduta em razão à do outro. Tá? A conduta, a expectativa legítima, via de regra, é a expectativa legitimada pela conduta do outro, via de regra. Eu estou acreditando, eu estou fazendo um juízo prospectivo, eu estou acreditando numa determinada situação futura, por quê? Porque o comportamento do outro sujeito de uma relação jurídica determinada está me levando a acreditar nisso. Como é que esse comportamento está te levando? Bom, aí tem um critério de razoabilidade também. Foi muito bem dito. Expectativa temos muito, ganhar na loteria. Né? Expectativas, em geral, né, nós vivemos para frustrar parte delas. Né? Nós nascemos com muitas expectativas e há até alguém que disse aí, eu vi dessas frases de Facebook, né, que a questão da felicidade é uma questão de proporção entre expectativas e realidade. Né? Quer dizer, o
O sujeito é cada vez mais feliz quando as suas expectativas forem menores em relação à própria vida. Pode ser, né? Pode ser, é uma boa ideia. Né? Agora, expectativa gerada pela conduta do outro, e que tem que ser razoável. Bom, então quais são os critérios para eu medir essa legitimidade da expectativa? Razoabilidade, indiscutivelmente, e conduta da outra parte. A outra parte, no caso aqui, é o Estado. Tanto isso é verdade que, inclusive, no direito português, há monografias no direito civil clássicas. Né? Eu me lembrava de uma aqui, na declaração tácita e comportamento concludente na teoria no negócio jurídico, né, do Paulo Mota Pinto. Comportamento concludente, comportamento que leva a concluir, leva o outro a concluir. Como é que o Estado faz isso? Aí, senhores, nós temos que ter um pouco de cuidado. Porque, na verdade, até aqui, a teoria. Como é que isso foi lido pela jurisprudência? Quais são os grandes casos jurisprudenciais sobre o tema? Via de regra, com exceções excepcionalíssimas, questões relativas a vencimento de servidores públicos. Questões relativas a vencimento de servidores públicos, ou ainda questões de provimento, tem um caso famoso supremo de provimento derivado de cargo público, né, sem concurso, e aí se argumentou, né, de que esse provimento, embora nulo, né, posterior à Constituição de 88, seriam estabilizados os efeitos, né, ou seriam mantidos os efeitos desse provimento derivado, sem concurso público, em razão de que, na data em que este ato foi realizado, a interpretação sobre a necessidade do concurso público era uma interpretação divergente, né, que foi logo posterior, ali, em seguida, à Constituição de 88. Em outros casos, parcelas remuneratórias que foram concedidas e adiante consideradas ilegais e que, por isso, se postulava a nulidade do ato e consequente devolução dos valores. Se disse, não, pelo tempo decorrido, pelo fato do servidor não ter contribuído com a ilegalidade, então se mantém os efeitos do ato, ainda que ilegal e eivado de vício. Tá? Observe, né? Nesses casos, via de regra, né, se trouxe o princípio da confiança legítima em situações que não eram situações individuais, de estrito senso, quer dizer, até eram individuais, mas não era a situação de um indivíduo apenas, né, eram de grupos, sejam grupos de servidores, tanto grupos daqueles que proveram os cargos, indicando o seguinte, olha, eles, de um lado, acreditaram, confiaram, pelo tempo decorrido, e mais, não participaram da causa da nulidade do ato, ou seja, eles não tiveram participação, não contribuíram com a nulidade do ato. O que acabou acontecendo a partir desses precedentes? E aí também algumas questõezinhas de registro de aposentadoria no Tribunal de Contas também, que apareceram na jurisprudência. Mas o que acabou acontecendo? O grande risco do princípio da proteção da confiança aqui, que é o risco que foi muitíssimo bem apontado pela professora Patrícia. O grande risco desse princípio é nós passarmos, aliás, é um risco que não é só risco, porque o risco é aquilo que pode se realizar. É um fato em alguns tribunais, né, é justamente aquele de você estabelecer uma teoria, uma consagração da teoria do fato consumado. Ah, já aconteceu, faz tempo, coitado do sujeito e tal, vai ser prejudicado. Né, teoria do fato consumado. Quando se sabe, né, e quem vive a administração pública como os senhores vivem, sabem, né, de que muitas vezes essas ilegalidades elas se estabelecem a partir, vou usar a expressão no melhor sentido da palavra, de um lobby organizado. Não é um indivíduo que está lá sem nada a saber, ao contrário. É uma categoria, é um sindicato, é uma associação, é um requerimento coletivo, né? É pressão, às vezes não precisa nem ser formalizado isso se dá também em pressões de bastidores, e aqui também, na melhor, hoje falar em pressão de bastidor parece que é tudo meio ilícito. Não, legitimamente, conversando ou com o legislador para fazer uma lei inconstitucional, ou pressionando o administrador para produzir um ato ilegal. Né? E essas questões, por mais que eu diga, não, individualmente ninguém participou.
Mas, do ponto de vista da ausência ou da crença numa interpretação razoável da norma, já não se mantém. Já não se mantém. Porque aí há um ponto importante, e aí eu não sei se eu vou discordar, acho que eu não vou discordar, na verdade não vou discordar. Esta questão do zum, 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 sobre interpretação jurídica, olha, não tem expectativa legítima se há um zum, zum, zum. É verdade, se o zum, zum, zum é um zum, zum, zum legítimo, desinteressado, um zum, 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 né, como foi dito, uma divergência de alto nível, né, de ideias, né, de posicionamentos técnicos, aí ok. Mas, em muitos planos, nós sabemos que, muitas vezes, aquilo que é absolutamente pacificado se torna controverso novamente, não é por uma razão elevada de uma discussão técnica, é, muitas vezes, de novo, por essa atuação de grupos organizados. Estamos instituindo o zum, zum, zum como categoria jurídica, não é? Quase isso, quase isso. Né? De grupos organizados, que estabelecem uma dúvida que, às vezes, não é uma dúvida razoável, não é uma dúvida razoável, mas estabelecem a dúvida como, muitas vezes, uma situação de luta, né, ou de defesa do seu interesse específico, né, de um grupo ou categoria. Então, essa ideia da razoabilidade é uma razoabilidade que nós temos que ter muito cuidado no direito administrativo hoje, que é uma razoabilidade que tem que ser objetiva, né? Tem que ser desinteressada. Eu não chego nem, acho que nem podemos chegar, dentro daqueles critérios clássicos, né, para a proteção da confiança, nós não precisamos nem chegar na má-fé. Provar má-fé é uma coisa impossível, né? Mas que a interpretação tem uma razoabilidade técnico-jurídica. E um outro aspecto, e aí também foi muito bem trazido, né, sobre que atos administrativos a proteção da confiança pode ser um eventual obstáculo à revisão em situação de ilegalidade, que era o ponto que nós trabalhávamos, né, mas também, né, nas situações em que a mera expectativa se estabeleça como o único fundamento do indivíduo. Expectativa que, via de regra, não resulta sequer, né, dos termos técnicos jurídicos daquele ato, mas da compreensão que o particular possa ter do ato. Hoje, já se tenta aplicar, dentro dessa ideia de uma eventual banalização, a proteção da confiança, por exemplo, para situações de manutenção de autorização, que tipicamente é um ato precário, para situações de permissão de serviços públicos, que, embora contratualizado, há uma série de condições, e essas condições sendo descumpridas, a permissão tem de ser cassada. Ninguém tem direito perpétuo a uma permissão estatal, especialmente de prestação de serviços públicos. Onde é que esse tema está vicejando no Brasil inteiro? Serviço público de táxi. A coisa mais difícil que você tem no Brasil é tirar a permissão de um taxista. O sujeito pode ser o maior violador, ele viola do primeiro ao quinto, todas as obrigações. Você não diz, não, porque eu estou há não sei quantos anos, e não sei o que lá, e a proteção da confiança entra no meio. E, às vezes, o juiz vai lá, num caso concreto, vai lá, não, proteção da confiança. Não, foi muito bem dito. Não pode se misturar, inclusive, sob o risco do quê? Sob o risco, evidentemente, de nós precarizarmos esse conceito, que é um conceito alto do Estado de Direito, né? É um conceito extraordinário do Estado de Direito. E no outro aspecto, que lá, e aí um pouquinho a gente tem que colocar o óculos da história, né? Lá atrás, quando esse tema veio para o Brasil, nos artigos do Sr. Almiro, e as discussões se estabeleceram, era um tema importante e deixou de ser, né? Porque aí veio a lei, que casualmente teve também de autoria do professor Almiro, que era o problema da decadência do exercício da autotutela da administração para anulação dos próprios atos. E, nesse caso, a Lei do Processo Administrativo Federal foi lá e disse, não, é 5 anos. Só que até a lei dizer isso, também havia uma discussão sobre que tempo era o tempo razoável para efeito de se reconhecer. E aí a proteção da confiança vinha justamente trazer, né, elementos para... E elementos nem sempre tão certos, né, porque se eu não tenho um prazo definido, vai depender de interpretação, o que seria um prazo razoável para gerar expectativa legítima de manutenção do ato.
né? É 3 anos, é 4 anos, é 5 anos. Né? Lá no direito privado, a gente enfrenta muito isso nos contratos contínuos. Né? Quer dizer, o sujeito não mudou o contrato por 20 anos. Não, 20 é demais, mas 15, 5, 10. A gente tem essas discussões, por quê? Porque não tem um prazo definido. Né? Enquanto não tinha esse prazo definido, nós tínhamos essa dificuldade no direito brasileiro, mas com a Lei do Processo Administrativo Federal se bem estabeleceu. E um último aspecto, não sei como é que está o tempo, eu vou 5 minutos. Um último aspecto, esse sim é interessante sobre o tema, né, que foi objeto de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas que também, né, tem que se ver o caso e se ver, né, qual é a perspectiva desse caso, gerar dele um juízo geral, né, de situações semelhantes, que foram casos de concessão de domínio, né, de terras públicas, prefeito de colonização, sem a autorização que se requeria à Constituição da época pelo Senado. Né? Situações que se consolidaram no tempo, décadas, que o pessoal recebeu as áreas para colonizar, eram áreas públicas, a certa altura veio a União requerer as áreas de volta, né, sob o argumento de que aquele ato de concessão seria nulo por falta de autorização do Senado, como requeria a Constituição, nesse caso, de 46. E o Supremo disse, não, olha, já passou muito tempo, princípio da proteção da confiança, por mais que faltasse aquele requisito formal, né, essa fluência do tempo se mantém, ou mantém, né, a situação tal como se encontra. Essa é uma discussão difícil, né, porque no caso concreto até se tende a concordar, os sujeitos estão lá há 40 anos, há 30 anos, há 50 anos, tá? Mas isso porque era a área da União. Isso porque era a terra da União e ninguém estava reclamando, senão a própria União. Se nós vamos reproduzir essa discussão para outros tipos de situações de bens públicos, obviamente que essa decisão não se mantém. Obviamente que essa decisão não se mantém. Tá? Toda a discussão que nós temos, e os senhores certamente são maiores especializados do que eu, né, em temas de domínio público, discussão eterna que se tem, né, e todos nós temos o mantra, olha, bens públicos não são passíveis de uso capião. Aí o sujeito diz, não é uso capião, é proteção da confiança, porque eu estou aqui há muito tempo e o pessoal não me tirou. Não pode, quer dizer, então, a gente tem que ter, ou uma questão dificílima, território indígena, né, discussão difícil, né, porque há ali interesses consolidados, o Supremo já se pronunciou no tema, obviamente não tocou na proteção da confiança, ainda bem, né, mas se eu fosse trazer o tema para toda a hipótese de concessão de terra pública com algum tipo de irregularidade que lhe causasse a invalidade, nós poderíamos, eventualmente, nos colocar frente a situações como essa. Bem, com isso, gostaria de lhes dizer assim, fiz um brevíssimo apanhado do meu tema, né, penso que como compatibilizar a revisão, a resposta se deu mais, em grande medida, numa preocupação de nós termos de compatibilizar com critérios muito claros, e esses critérios claros são feitos pela doutrina, pela jurisprudência, mas, sobretudo, na atuação concreta da administração e nessa atuação concreta que se faz, naturalmente, pelos seus órgãos de advocacia pública. Agradecendo imensamente a oportunidade, mais uma vez o convite, fico depois à disposição se tivermos oportunidade de debater. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente ao professor Bruno, deu uma aula aqui sobre o sincretismo, né, desses institutos de direito alemão, direito francês no direito brasileiro, né, da boa-fé, complementando a palestra da Patrícia, que também falou também da common law. E realmente foi uma resposta, temos que compatibilizar, isso não há como voltar atrás, né? Aquele coisa, é ilegal e pronto, não existe mais, né? O importante é saber como aplicar, né? Em que medida aplicar, e me chamou muita atenção a palestra, a questão de você tirar a participação, né, do administrado na nulidade do ato, né? E como se dá isso? Não é apenas uma participação direta, porque, obviamente, não vai aparecer, mas exatamente na fase pré-contratual,
que eu acho que, eu acho que o grande problema, e para nós até aplicadores, operadores de direito, é visualizar essa situação na fase pré-contratual, né? Na fase negocial, mas naquelas preliminares, porque eu acho que é ali que você vai conseguir identificar a boa-fé objetiva ou não, porque é ali que ele vai colocar a sua intenção, e às vezes, a gente fica muito focado na execução do contrato, na execução, na conclusão, e o problema não está ali, está no vício de vontade lá atrás. Mas é um tema instigante, não vai parar aqui. O doutor Bruno realmente contribuiu aqui para o nosso esclarecimento. Eu vou passar a palavra imediatamente para o meu colega Alexandre. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar aqui o SEJU, as pessoas, meus amigos Nathalie e Anderson, que estão fazendo um trabalho brilhante à frente do SEJU, vários eventos acadêmicos aqui na Procuradoria, realmente confirmando já a trajetória da PGE como espaço de excelência acadêmica. Gostaria de cumprimentar também a doutora Patrícia Batista, minha colega na Procuradoria de Patrimônio e Meio Ambiente durante muito tempo. Aprendi muito com ela lá, também me ajudou na minha dissertação de mestrado, com algumas sugestões muito boas, como sempre. Gostaria de cumprimentar também o doutor Bruno Miragem, trabalhou muito bem aqui o tema da vinculação da administração pública à proteção da confiança, e a Cláudia, aqui, nossa mediadora, muito bem aqui também. Bom, o tema que me foi proposto foi proteção da confiança e alteração normativa. Há um direito a não ser surpreendido por mudanças de normas? Bom, de fato, esse tema remete à aplicação do princípio da proteção da confiança e da segurança jurídica ao Poder Legislativo, que é um tema, de fato, muito complexo, como já o doutor Bruno Miragem já adiantou, que o tema realmente seria difícil, e, de fato, ele é muito difícil, porque a proteção da confiança, em geral, estava confinada, estava aplicada no âmbito do direito administrativo, né? A importação do direito administrativo alemão, de fato, no caso do direito brasileiro, vários autores haviam tratado a temática no âmbito exclusivo do direito administrativo, que já foi falado o professor Almiro do Couto Silva, a própria professora Patrícia Batista, Gilmar Mendes e Humberto, vários outros autores também, obviamente, em direito tributário, mas tratando a temática no âmbito do direito administrativo. No entanto, faz sentido, tendo em vista o status de princípio constitucional implícito, falar em aplicação da proteção da confiança também ao Poder Judiciário e ao Poder Legislativo. E por quê? Porque, na verdade, com a cadeia de dedução lógica extraída pela doutrina majoritária e pelos tribunais, a proteção da confiança vem da cadeia Estado Democrático de Direito, segurança jurídica como a sua faceta objetiva e proteção da confiança como seu aspecto subjetivo. E, de fato, a confiança, a lealdade e constância das manifestações estatais são essenciais nas relações entre Estado e cidadão, e o Poder Legislativo não poderia ficar inerte ou infenso a essa proteção. Bom, esse tema também me surgiu interesse quando eu fui estudar, fiz meu mestrado em Portugal, e havia em Portugal a aplicação da proteção da confiança se dava reiteradamente pelo Tribunal Constitucional Português na chamada jurisprudência da crise. Portugal passou por uma crise econômica muito forte a partir do ano de 2008 e, a partir de então, o Estado português passou a adotar medidas draconianas de corte de salários, de pensões e diversas outras questões relacionadas a aumentos de impostos e outras questões. Em Portugal, não há garantia de direito adquirido na Constituição portuguesa e tampouco há uma garantia de irredutibilidade de vencimentos e proventos que existe na Constituição brasileira. Então, o Tribunal Constitucional português usou como um princípio de defesa dos cidadãos em face do Estado, o princípio da proteção da confiança em face do Poder Legislativo. E muito dentro da linha que a Patrícia Batista defendeu aqui, que é a proteção da confiança como a subtração, na verdade, como aumento da proteção do cidadão para suprimir vazios jurídicos constitucionais nos quais o ordenamento jurídico não deu uma resposta. Nem tudo será ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. A proteção da confiança vai além disso. Além disso, não há uma importação à crítica, porque existem algumas particularidades brasileiras que fazem com que a importação da proteção da confiança ao Poder Legislativo seja imperiosa. A primeira delas é a insegurança jurídica brasileira, né? Não há nenhuma dúvida, insegurança jurídica é algo trivial de se falar no Brasil, né? Nem sequer se pode falar que é um discurso exclusivo dos juristas, né? Está na ordem do dia de qualquer cidadão, qualquer economista, vira até algo assim tão corriqueiro que até num papo de bar as pessoas dizem que o Brasil é um país inseguro juridicamente.
Há uma frase que é atribuída ao ex-ministro Pedro Malan, em que ele diz que, no Brasil, até o passado é incerto. Isso, na verdade, eu até extraí da tese de doutorado da Patrícia, no início, e realmente é uma frase que ilustra muito os problemas que nós temos a respeito da insegurança jurídica. O Barroso diz isso num parecer, que essa é uma butade que faz má doutrina jurídica. Ele está coberto de razão. Essa butade é uma desesperadora doutrina jurídica. O direito não pode conviver com isso, né? Mas que é um mote bom, né? Mas, enfim, má doutrina, tá? E, de fato, então, é exatamente isso. Saindo dessa questão da insegurança jurídica, há uma outra questão também que impacta a segurança jurídica dos cidadãos, que é a inflação legislativa brasileira. E aqui há, de fato, várias expressões que podem retratar isso: furacão normativo, inflação legislativa, chuva de leis, ou qualquer outro nome, qualquer outra classificação que os senhores quiserem dar a esse tema. Recentemente, estava lendo na revista Exame, que o prefeito João Dória quis fazer um mutirão em São Paulo de revogação de atos normativos. E ele chegou à conclusão de que apenas no município de São Paulo havia 200 mil atos normativos, além de leis, decretos e outras portarias. Ou seja, de fato, essa é uma característica brasileira. Imagine isso multiplicado por mais de 5 mil entes da federação. E vocês imaginem todas as entidades, autarquias, enfim, todo mundo quer. Quando eu era procurador do INEA, em determinado momento chegou para mim um determinado ato normativo do INEA, já era o ato 2.000, 3.000. Eu falei, só o INEA tem mais de 5 mil portarias, enfim, regulamentos. E como que o cidadão vai se colocar diante disso? Se ele não tem nem ciência do que é a norma, as normas são alteradas com uma voracidade impressionante. Realmente essa é uma marca brasileira, não só brasileira, mas pelo menos brasileira ela é. O terceiro ponto de insegurança jurídica que justifica a aplicação da proteção da confiança ao legislador é a técnica legislativa e a qualidade legislativa que nós temos no Brasil. Muitas vezes, de fato, é muito difícil saber o que o legislador quis com determinada norma. A legislação ela não só é vasta, ela também é de baixa qualidade. E isso, evidentemente, impacta a segurança jurídica. E aí, de fato, nós temos aqui um verdadeiro paradoxo, que a legalidade é uma das bases do Estado de Direito. Não só a segurança jurídica é uma base do Estado Democrático de Direito, mas o princípio da legalidade também é uma das bases. E a legalidade, o objetivo seria a contenção do poder e conferir ao particular uma margem de previsibilidade da sua atuação por meio de normas gerais abstratas. No entanto, todo esse cenário que eu acabei de escrever subverte a legalidade e se transforma a legalidade numa ameaça a essa mesma liberdade com a qual ela devia tutelar. Há uma frase que eu gostaria de trazer aqui só para encerrar esse breve panorama, do Garcia Denterria, abro aspas, de garantia da liberdade, hoje a norma escrita, com sua profusão, com sua imperfeição técnica, com sua arbitrariedade, se converteu em verdadeira ameaça para essa mesma liberdade. Me parece que essa é uma realidade de vários ordenamentos jurídicos e também é do ordenamento brasileiro. Então, diante desse panorama, eu acho que falar em proteção da confiança e segurança jurídica ao legislador é algo positivo, eu acho que amplia o rol de proteção do cidadão em face do Estado. Esse é um breve panorama que eu gostaria de falar. Agora, de fato, como disse aqui o doutor Bruno Miragem, aplicar a proteção da confiança ao Poder Legislativo encerra diversos problemas e várias perplexidades. A primeira delas, a mais intuitiva, é a sua forte tensão com o princípio democrático. Porque a principal função do parlamento, na democracia representativa, é a criação e alteração de leis. E, de fato, aqui haverá sempre, eu vou dizer mais à frente, na ponderação que eu vou defender alguns estándares, alguns parâmetros, de fato, haverá sempre uma tensão muito maior, em geral, do que no direito administrativo, em que haverá um ato direcionado a um cidadão singular, e não um poder legiferante direcionado a tutelar as relações de toda a sociedade. E aí vem, já com base nisso que eu estou falando, também a dificuldade que se tem de avaliar a proteção da confiança em face do Poder Legislativo, que não há como se direcionar a um cidadão específico por meio de provas a qual foi a confiança suscitada por ele. Então, vai ter que se recorrer a questões como homem médio diligente, enfim, categorias abstratas e subjetivas que vão ampliar a subjetividade da ponderação. No entanto, eu acredito que, evidentemente, a vinculação do princípio da proteção da confiança ao Poder Legislativo é imperiosa por, basicamente, 3 motivos. Em primeiro lugar, o status dele é de princípio constitucional implícito. Na cadeia de dedução lógica, ele decorre da segurança jurídica. Tendo ele status de princípio constitucional, ele vincula os 3 poderes da República. A segunda questão é que o subjetivismo ele não é um drama no direito, né? Cada vez mais nós convivemos com o subjetivismo. O legislador, inclusive, usa e abusa de princípios constitucionais, de normas gerais, de conceitos jurídicos indeterminados. Isso nada mais é
do que uma atividade corriqueira hoje de todo mundo que trabalha no direito. Boa-fé objetiva também é um conceito subjetivo. No entanto, apesar de, evidentemente, aumentar a subjetividade, a aplicação da proteção da confiança, ele, por outro lado, aumenta a lealdade e a confiança do cidadão no Estado, que é algo muito importante no Brasil. A terceira questão, já entrando também, a própria Patrícia ressaltou isso aqui várias vezes, que o direito não pode ficar petrificado, mas se as leis, eu vou usar uma frase também do Karl Lares, em que ele diz, se as leis não são eternas, elas devem reger um futuro previsível. Então, me parece que o Estado, apesar dele ter, evidentemente, ter a prerrogativa de alterar, o direito deve avançar e respirar por meio de novas leis, ele também deve analisar, deve tutelar as legítimas expectativas de quem confiou na constância, na previsibilidade das suas manifestações. Nós não podemos esquecer que as leis são padrões de conduta, dirigidas aos particulares para que eles possam orientar os seus planos de vida. Vou então falar brevemente aqui sobre os pressupostos de aplicação do princípio da proteção da confiança em relação ao legislador. O primeiro deles é a base da confiança. No caso aqui, nós teremos a base da confiança, pode ser uma lei ou qualquer outro ato normativo genérico abstrato. A outra segunda questão, que é a legitimidade da confiança. Aqui, mais uma vez entrando, já também foi dito pelos meus companheiros de mesa, que a base deve ser clara. Ela não é uma convicção psicológica do administrado. Na verdade, tem que se basear em padrões razoáveis e usuais de conduta de um cidadão diligente, que haja com cautela nas suas expectativas. Acho que isso é muito importante. Eu vou voltar mais à frente no standard de ponderação sobre essa questão da legitimidade da confiança. O terceiro requisito, já dito pela doutrina praticamente unânime, é o investimento na confiança. Porque, em geral, a confiança exige atos concretos, né? Chamados de investimentos na confiança, despesas, planos de vida. No entanto, eu só queria já ressaltar aqui, não posso me ater muito nesse ponto, é que esse não é um requisito absoluto. A meu ver, eventualmente, a proteção da confiança não vai exigir um investimento na confiança. Há casos na jurisprudência do direito comparado em que não havia como se afirmar em proteção da confiança. Há um caso de direito inglês em que a discussão era sobre a alteração dos requisitos de liberdade condicional de presos. Determinada autoridade de um presídio havia feito um acordo com os presos com base na legislação em vigor, estabelecendo critérios para que eles pudessem usufruir da liberdade condicional, e às vésperas da concretização daquele direito, a legislação aumentou, dobrando o período em que eles ficariam presos. E a discussão que se colocou não há como aferir aqui investimento na confiança, né? Até um autor que diz, olha, ele não tem que ter comprado ingresso de cinema para o primeiro dia de liberdade para que fosse tutelada a confiança dele. Então, acho que em alguns casos isso vai, de fato, poder ser relativizado. O quarto requisito é a frustração da confiança. No caso, em relação ao Poder Legislativo, vai ser um novo ato normativo frustrando a confiança anterior. Em relação a esse requisito, só queria trazer aqui, o Tribunal Constitucional de Portugal tentou, de uma forma, uniformizar esses parâmetros por meio de alguns testes de ponderação, né? E os testes são os seguintes. O primeiro, o Estado deve ter estabelecido comportamentos aptos a gerar expectativas na continuidade, devem tais expectativas ser legítimas, justificadas e fundadas em boas razões, devem os privados ter feito planos de vida, tendo em conta a perspectiva de manutenção do comportamento estatal, e o quarto, não ocorram razões de interesse público que justifiquem a continuidade do quadro legislativo vigente. E aqui é curioso que o Tribunal Constitucional Português ele tenta se auto-vincular, criando alguns testes de ponderação. Mas ele coloca um quarto teste em que ele diz não ocorram razões de interesse público que justifiquem a continuidade do quadro legislativo. Nada mais é de uma forma de se desamarrar dos próprios critérios autovinculantes que ele tinha tentado colocar anteriormente, né? Isso é uma coisa muito usada no direito, né? As pessoas estabelecem parâmetros de ponderação e, no fim, colocam coisas vagas que possam, no final, a ponderação ir para qualquer lugar. Então, já entrando aqui na questão da ponderação, que vai ser muito importante, porque aqui nós teremos quase sempre a ponderação entre proteção da confiança, princípio democrático, princípio da separação dos poderes, interesses públicos conflitantes, eventualmente questões de justiça intergeracional, quando envolver custos financeiros, como agora vai ser a discussão na reforma da Previdência. Eu já queria deixar aqui bem claro, desde já, que o particular não tem direito a eternizar a legislação em seu favor. Ou seja, não há um direito a petrificar o ordenamento jurídico em seu favor. Isso já foi dito pelo doutor Bruno Miragem e pela doutora Patrícia Batista. Dito isso, eu formulei na minha dissertação de mestrado alguns estándares de ponderação, algumas pautas abstratas que eu gostaria de trazer aqui. Isso porque
para evitar o casuísmo, evitar o decisionismo e para, na verdade, não causar mais insegurança jurídica, que é o que nós queremos justamente combater. O primeiro deles é o grau de aparência de legitimidade do ato normativo. Ou seja, por esse standard, quanto maior a aparência de legitimidade do ato normativo, maior deve ser a proteção da confiança. Isso traz 3 questões aqui, eu gostaria de trabalhar muito sucintamente. A primeira delas é relacionada às leis obscuras. Se, de fato, uma lei é obscura, se o particular não consegue extrair dela nenhum tipo de comportamento apto a tutelá-lo, de fato, aquela lei não vai ser apta a proteger a confiança, a tutelar a confiança dele. Então, isso é uma questão realmente importante, que se relaciona com a técnica legislativa. Se uma lei é muito ruim, ela realmente, o particular, nem sequer vai conseguir se organizar nos seus planos de vida com base nela, ele não vai poder suscitar ou requisitar a proteção da confiança com base em algo que nem sequer ele conseguiu compreender. A segunda questão, e aí agora eu vou falar no zum legislativo, é a questão do anúncio prévio, ou de dever contar com uma nova legislação. Ou seja, se já está em discussão no parlamento ou em qualquer órgão a alteração daquele regime jurídico, isso rompe a proteção da confiança do particular ou não? Ou seja, o dever contar com a nova legislação rompe ou não a proteção do particular? Poder-se dizer que não, porque o particular não é obrigado a acompanhar o processo legislativo, né? Nós que somos advogados não acompanhamos o processo legislativo em lugar algum. Nós não sabemos sequer o que está sendo discutido. Além disso, os projetos de lei muitas vezes não são aprovados e não são sequer colocados em votação ou são aprovados com alterações substanciais. Então, seria extremamente gravoso para o particular romper a proteção da confiança pela mera proposição legislativa. Agora, o que eu acredito é que isso é a regra, mas deve ter exceção. Se o determinado assunto é amplamente debatido nos meios sociais, amplamente debatido na sociedade, isso pode, sim, eventualmente, romper a proteção da confiança no particular. Existem algumas mudanças legislativas que são muito mais opinião, conhecimento público, reforma da Previdência, reforma trabalhista, algumas questões que estão aí na ordem do dia. E há até um precedente do Tribunal de Justiça da União Europeia, em que o Tribunal de Justiça da União Europeia desmereceu a proteção da confiança a alguns agricultores poloneses que haviam pedido financiamentos com base no regramento anterior, que estava em vias de ser alterado. Então, eles diziam, olha, se isso está em via de ser alterado, você não pode continuar fazendo pedidos de financiamento e esperar que seja tutelado com base na norma que será automaticamente revogada. O terceiro ponto em relação a esse primeiro estándar é se a inconstitucionalidade rompe ou não a proteção da confiança. Ou seja, uma lei inconstitucional ou uma norma inconstitucional, ela é base da confiança ou não é? Base rígida. Bom, aqui também a gente vai ter 2 correntes. A primeira delas, olha, se uma norma é inconstitucional, ela deve ser considerada nula e ela não pode ser base da confiança. Eu não acredito que essa seja a corrente mais correta, porque muitas vezes uma norma que é considerada inconstitucional, primeiro que todas as normas têm presunção de constitucionalidade. Então, para o particular, aquela norma é válida. Evidentemente, se há um vício aparente, vício evidente de inconstitucionalidade, isso não pode ser base da confiança. Mas muitas vezes nós nem sabemos se a norma é inconstitucional ou não. Muitas vezes o próprio Tribunal Constitucional julga por 6-5. O Supremo Tribunal Federal julgou várias vezes por 6-5 normas inconstitucionais, e depois de muitos anos de vigência daquela norma. Então, evidentemente, aquilo pode ser uma base de confiança do particular a vigência de uma norma inconstitucional em que, obviamente, haja uma dúvida fundada. E aqui me parece que o ordenamento jurídico acolheu esse entendimento ao admitir a modulação dos efeitos das decisões que gerem benefício por segurança jurídica, benefício também aos particulares. Bom, já passando para o segundo estándar de ponderação, é o grau de modificabilidade da norma. Ou seja, existem algumas normas que têm prazo certo de vigência, algumas normas transitórias e outras normas cujo legislador já diz ao particular até quando aquela norma vai vigir. E outras normas não, que é o mesmo na durabilidade. Então, quanto maior o grau de modificabilidade, maior deve ser a proteção da confiança legítima. O terceiro critério é o grau de durabilidade. Ou seja, aqui a ideia é que o tempo cria ou reforça a confiança do particular. Então, quanto mais tempo determinada regulamentação está em vigor, maior deve ser a proteção da confiança do particular. É claro que existem algumas regulamentações que mudam paulatinamente, mudam muito rápido. E, de fato, nesses casos, vai ser muito difícil particular invocar a proteção da confiança com uma norma que é constantemente alterada e ele já devia esperar previamente por mais uma alteração. A quarta pauta abstrata é o chamado grau de indução do legislador. Muitas vezes o legislador não apenas legisla, ele legisla e incentiva
determinados atos ou determinadas práticas pelos particulares, como ocupações de espaços públicos, lei de incentivos fiscais, já foi discutido aqui. E, nesses casos, o que eu proponho é, quanto maior o grau de indução do Estado, maior deve ser a proteção do particular. O quinto estándar de ponderação é o grau de generalidade e abstração da norma. Nós sabemos que o conceito tradicional de lei é ato normativo genérico e abstrato, porque, na verdade, é genérico, regula situações indistintas e atinge pessoas indeterminadas. No entanto, nós sabemos, com o aumento do poder legiferante do Estado, cada vez mais o Estado aponta o seu poder legiferante para determinados cidadãos ou para determinados grupos de cidadãos. São leis cada vez mais leis-medida, ou algumas leis, até leis de atos que se equiparam a atos administrativos, leis de efeitos concretos. Então, nesses casos, na minha opinião, quanto maior o grau de generalidade e abstração da norma, menor deve ser a proteção da confiança do particular. Ele tem mais aí uma ponderação, um problema maior com o princípio democrático, com a separação dos poderes. E o sexto estándar, na verdade, nem é o estándar especificamente de proteção da confiança, que é o estándar geral de ponderação, a meu ver, que é a deferência à ponderação legislativa. Todo mundo aqui já sabe que a interpretação constitucional não é monopólio dos tribunais constitucionais, muito pelo contrário. Então, nesses casos em que haverá um conflito entre proteção da confiança, separação dos poderes, princípio democrático, caso o legislador tenha, por meio de ponderação legislativa, fixado normas transitórias, estabelecido prazos de vacatio legis muito elevados, ou mesmo estabelecido a entrada gradual em vigor da legislação nova, o judiciário deve ser deferente a essas opções legislativas e deve intervir menos. Então, quanto mais o legislador atuou nessa questão, menor deve ser a interferência do Poder Judiciário. Ditas essas questões, eu já passo aqui para o último ponto da minha apresentação, que são as consequências da incidência ou da prevalência na ponderação do princípio da proteção da confiança. Então, imaginemos que agora o princípio da proteção da confiança prevaleceu após todos esses juízos de ponderação. Quais seriam as consequências? Bom, a primeira delas, e também a mais óbvia, é a declaração de inconstitucionalidade total da nova norma, por violação à segurança jurídica e à proteção da confiança. E aqui, de fato, a maior vantagem está no espectro de proteção do particular, porque ele vai paralisar o poder legiferante e manter o status quo em seu favor. No entanto, o que eu já defendi aqui, já disse aqui uma vez, é que a sociedade não pode ser prisioneira do passado. E, de fato, me parece que essa possibilidade interpretativa ela deve ser absolutamente subsidiária, não deve ser a preferencial nos casos colocados em julgamento perante os tribunais. A segunda possibilidade é a concessão de indenizações pecuniárias, considerando aqui uma excepcionalíssima, mas admitida, responsabilidade civil do Estado por ato legislativo declarado inconstitucional, já foi admitido pelo Supremo, mas é realmente algo absolutamente excepcional. As maiores vantagens são, de fato, a tutela da confiança resguarda o prejuízo tido pelo particular. Então, a vantagem estaria, mais uma vez, no espectro de proteção do particular. Uma segunda vantagem é que ela permite o avanço da legislação e, ao mesmo tempo, resguarda a confiança do particular. Então, também ela é mais deferente ao princípio democrático. E a terceira vantagem é que ela mantém a isonomia, porque todos os particulares estarão submetidos ao mesmo regime jurídico. No entanto, também não entendo que essa seja uma solução preferencial. Ela não vai tutelar a confiança em alguns casos. Ela gera custos excessivos, essa superexpansão da responsabilidade civil do Estado, num país com grandes carências financeiras como o Brasil, eu não acho adequada. Acho que, nesse caso, ela deve ser vista de forma absolutamente subsidiária. E há um caso, também, o Tribunal de Justiça da União Europeia, relacionado a isso, em que o tribunal não havia nenhuma possibilidade, ele teve que conferir, por responsabilidade extracontratual do Estado, a indenização. Por quê? Porque, na verdade, o regulamento do ingresso na União Europeia de alguns produtos havia mudado. E os produtos desse determinado importador, chamado caso Sofrimport, eles estavam em trânsito para a União Europeia. E a novo regulamento dizia que iria proibir, mas que deveriam ser fixadas normas de transição. Só que o regulamento não fixava normas de transição. Então, o que aconteceu? Obviamente, a autoridade alfandegária francesa, aplicando a lógica do do nada, disse: nossos produtos não vão entrar aqui. Eram 90 mil caixas de maçãs chilenas que haviam saído de San Antônio, nos Estados Unidos. E aí a parte ingressou com uma ação indenizatória. E, ao final, não adiantava declarar inconstitucionalidade, até porque o novo regulamento não era inconstitucional, não adiantava fazer uma espécie de interpretação conforme, porque as maçãs já haviam estragado, porque o caso chegou ao tribunal anos depois,
e só sobrou ao Tribunal de Justiça da União Europeia conferir a responsabilidade contratual e a indenização a esse particular. Mas, a meu ver, esse caso reforça a excepcionalidade dessas indenizações pecuniárias. A terceira possibilidade, já entrando, que a Patrícia falou, regime de transição justo, regimes transitórios. Me parece que, é claro que não há nenhuma prevalência abstrata em todos os casos de resultados de ponderação. Acabei de falar de um caso que a indenização era a única possível. Mas me parece ser esta a melhor exegese, a melhor interpretação a ser adotada nessa ponderação. E, nesse caso, de fato, aqui há várias formas, né, que o legislador pode utilizar dessas normas, né. As próprias normas constitucionais transitórias, o poder constituinte originário, ele não simplesmente fulmina todo o ordenamento jurídico anterior, né. Ele admite a manutenção para aplanar a transição entre o direito antigo e o direito novo. Já falei aqui de vacatio legis. Vacatio legis é um prazo também importante, muitas vezes um prazo muito longo, pode permitir que as pessoas, como no Código de Processo Civil foi feito, a entrada gradual em vigor da legislação. Aqui, eu até conversando com o Guilherme essa semana, ele me disse algo que eu não sabia, que o Código de Processo Civil português ele entrou gradualmente em vigor. Ele entrou primeiro na primeira instância e depois ele foi entrando paulatinamente para que os tribunais se acostumassem, os particulares se acostumassem com o novo regramento. Isso também é uma ponderação legislativa deferente à segurança jurídica e à proteção da confiança e às próprias normas legais transitórias. Agora, aqui o que se tem que falar é que as normas transitórias, ou os regimes transitórios, eles não podem depender única e exclusivamente da boa vontade do legislador. Essa que é a questão. O legislador, há um doutrinador alemão que diz que o legislador não, ironicamente, evidentemente, o legislador não pode ser o senhor das expectativas de direito. E, de fato, pela Constituição de 88, uma Constituição que, evidentemente, elevou o Estado Democrático de Direito, segurança jurídica e proteção da confiança a outro patamar, e também, evidentemente, as relações entre Estado e cidadão, a justiça da transitoriedade é uma questão de proporcionalidade, é um imperativo constitucional. Não se pode mais admitir que aquela velha dicotomia que já foi dita aqui entre expectativa de direito e direito adquirido. No Brasil, ela toma contornos dramáticos. Geralmente, expectativas de direito vêm qualificadas como meras, né? E no direito nós sabemos que quando utilizam meras, já vão desqualificar absolutamente tudo que vem a seguir. Então, as expectativas não dizem nada. E ao direito adquirido, tudo. Como, na verdade, a grande divergência, o próprio Supremo já teve a oportunidade de decidir que não há direito adquirido em face de emenda constitucional. Então, as discussões do Brasil sempre se colocam, vamos banalizar as expectativas de direito e vamos hiperproteger os direitos adquiridos. Isso também não é uma interpretação, ao meu ver, constitucional. E quais são as opções aqui em relação a regimes transitórios e controle de constitucionalidade? A primeira delas é a declaração de inconstitucionalidade da norma por ausência de regimes transitórios. E aqui pode se perguntar, isso é a mesma coisa que declarar inconstitucionalidade pura e simples? Não, não é. E não é por quê? Porque é muito mais deferente ao Poder Legislativo. Aqui se abre um diálogo constitucional com o Poder Legislativo e o que se diz ao legislador não é que você não possa legislar daqui para frente, é que, ao legislar, você deve contemplar normas de transição. Isso aconteceu em Portugal, quando o governo português, no orçamento, cortou salários e pensões, e a declaração de constitucionalidade não foi porque ele não poderia cortar os salários e pensões, mas foi porque ele, de forma brusca, errática e sem considerar os planos de vida que os particulares tinham feito na constância daquela normatividade anterior. Então, essa primeira possibilidade interpretativa me parece mais deferente ao Poder Legislativo, gera menos problemas em relação à atenção com o princípio democrático. Uma segunda possibilidade é a modulação dos efeitos das decisões, já foi dito aqui, a favor do particular. E a terceira possibilidade, também já usada pelo Supremo Tribunal Federal, e mesmo muitas vezes pela doutrina, que é a utilização de figuras como a interpretação conforme a Constituição, a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Aqui eu só vou trazer dois exemplos, um não foi expresso, mas até também estava assistindo com o Guilherme essa semana, que é a questão da aplicação dos honorários recursais em segunda instância. E, de fato, aqui havia uma divergência sobre o marco temporal de aplicação desta regra. E o que chegou, o Superior Tribunal de Justiça chegou ao entendimento de que esses honorários só serão válidos para os recursos, as decisões publicadas após a entrada em vigor e, evidentemente, os recursos serão posteriores. Isso tutela a confiança e a calculabilidade do cidadão em relação aos efeitos dos seus atos. Porque aqui na Procuradoria, algumas vezes, quem trabalha aqui no dia a dia sabe que hoje isso é
um argumento a favor de dispensas específicas de recurso, que eu muitas vezes posso dizer aqui para o Procurador-Geral do Estado, olha, eu não vou recorrer aqui, esse caso é duvidoso, mas pode aumentar a condenação, o efeito financeiro dos honorários. Ora, se antes eu não tinha como fazer esse cálculo, calcular os efeitos do meu, evidentemente que essa norma não pode ser aplicada com efeito quase que retroativo, seria até uma questão de analisar essa questão. Então, é uma espécie de interpretação conforme a Constituição que foi feita pelo STJ e que prestigiou a confiança do particular. Um segundo caso, também recente, do Supremo Tribunal Federal, foi em relação à alteração para uma portaria do Ministério da Educação das regras do FIES. E aqui, o ministro Luiz Roberto Barroso é o relator, a cautelar foi referendada por unanimidade pelo plenário, em que o STF ele optou por excluir da aplicação dessa portaria os estudantes que já dispunham de contratos celebrados com FIES e pretendiam renová-los, requereram e não obtiveram sua inscrição no FIES durante o prazo de vacatio legis. A rigor, por intermédio de uma interpretação conforme ou de uma declaração parcial de nulidade sem redução de texto, o STF criou um regime de transição justo à portaria, essa aludida portaria do Ministério da Educação. Então, esse é um caso recente do Supremo Tribunal Federal. Então, já em conclusão, cheguei aos 30 minutos cravados, eu gostaria de responder a pergunta que me foi feita, dizendo que sim, o particular tem direito a não ser surpreendido por mudanças de normas, em alguns casos, mediante rigoroso processo de ponderação, com base nos parâmetros aqui defendidos. Muito obrigado. Parabéns, Alexandre, pela brilhante exposição. Eu até tenho uma pergunta, na verdade, é um comentário, com relação a essa norma de transição, mas norma de transição justa, até tomando um gancho com a reforma da Previdência que a gente está passando, e aí já é uma reforma constitucional, já num nível bem... Porque, geralmente, normas de transição há. Pelo menos aqui na legislação, ultimamente, eles costumam ter alguma preocupação, porque, lógico, isso é um apelo da sociedade, todo mundo chega e fala tem direito adquirido e tal. Mas são normas de transição que, quando você vai fazer na ponta do lápis, não mudou quase nada, assim, até para pessoas que já estão, no caso da reforma da Previdência. No meu caso, eu não tô na transição. Eu achei que eu estava e depois... Não estou nada. Eu vou ter que trabalhar os 40 anos e não estou, não. E aí... Não, o que eu... Tira do tema da reforma da Previdência, que isso aí é um tema polêmico. Mas o que eu queria dizer é o seguinte... Em que medida, e você falou que o Supremo, né, porque aí a gente vai estar ficando dentro de... Isso é uma questão que vai virar uma judicialização. A gente está em cima de cortes... decisões da União Europeia e vai chegar a decisões do Supremo. Em que medida esse exame, essa declaração de inconstitucionalidade, você citou até o caso do FIES, que me foi bem claro. Na verdade, ele não disse, mas ele estabeleceu normas de transição justa. Então, eu acho que, em que medida o Poder Judiciário, sem se tornar aquela velha tese que a gente diz aqui, que o Judiciário não pode ser legislador positivo, em que medida ele pode chegar e dar uma ordem para o legislador, no caso, para que seja aplicada essas normas de transição justas? Bom, vamos lá. Obrigado pela pergunta. Eu acho, sim, a questão do regime de transição justa, eu tenho dito aqui que havia uma diferença em casos em que o legislador estabelece regime de transição, em casos que há uma omissão completa do regime de transição. Me parece que, salvo se o legislador criar regimes de transição, entre aspas, para inglês ver, de fato, a interferência do Poder Judiciário vai ser mais complexa, porque, de fato, a ponderação legislativa já foi feita anteriormente pelo legislador. Agora, é evidente que, no caso de desproporcionalidade evidente ou da estipulação de normas de transição sem nenhuma eficácia, de fato, de aplanar essa transição entre direito antigo e direito novo, isso vai se colocar. Agora, Cláudia, muitas vezes o legislador não fixa nenhuma norma de transição. Nós estamos falando de reforma da Previdência, em que há aqui várias categorias, como disse o doutor Bruno Miragem, trabalhando nas casas legislativas por normas de transição. É diferente. Na maior parte dos casos,
o legislativo brasileiro legisla, muda completamente o regramento jurídico de uma determinada atividade econômica, ou mesmo o regramento jurídico que atinge determinadas pessoas, e simplesmente o faz revogando, estabelecendo uma norma regulamentação de uma hora para outra. O que, de fato, nesse caso de omissão completa, me parece que a intervenção judicial vai ser muito mais incisiva. Quer ver um exemplo? Eu não tenho dúvida de que o bode na sala que havia no projeto original, que era o prazo de 50 anos, acima de 50 anos, tudo, abaixo de 50 anos, nada, era inconstitucional. Era ali eu não tenho dúvida, por isso é que o Supremo foi em frases cifradas, não, isso vai ser judicializado. Ali eu não tenho dúvida de que aquilo era um clássico exemplo de norma de transição injusta, tanto que já foi mudado no que está tramitando. Porque não tem justiça possível de, se você tem 49 anos e 28 dias, você está num regime tal. Então, assim, ali era um clássico exemplo, mas eu não tenho dúvida também de que isso era um bode na sala, classicamente para ser tirado. Ali era realmente um regime, era uma norma de transição injusta. E aquela, então, suscetível de ser controlada judicialmente. Sim, sou totalmente a favor da reforma da Previdência, mas ali era um exemplo clássico de uma regra de transição injusta, né? Então, tanto que não durou muito tempo, porque era para sair mesmo. Tá? Mas é fácil, eu acho assim, há um senso comum, é ruim a gente apelar no direito para senso comum de justiça, mas isso existe. A gente tem uma certa sensação de algum tipo de... A transição, para ela ser justa, ela tem que marcar algum tipo de coisa gradual, algum tipo de escalonamento que permita contemplar né, isso vai me custar alguns bons anos de trabalho, mas não acho que você não. A gente está na regra de transição, acho que você está fazendo terrorismo. Mas, enfim. O que eu faço? Eu vou passar para a plateia, se alguém tem alguma pergunta. Não? Anderson, você que foi muito citado hoje aqui. Está tão quietinho hoje. Então, prova que as exposições foram brilhantes, esclarecedoras, está todo mundo satisfeito, né? Então, se não temos pergunta, me cabe encerrar esse painel, agradecendo a presença de todos e aos palestrantes. Muito obrigada. Boa tarde a todos.